O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a ela devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo e tenho o poder de entregá-la. E tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando novamente essa leitura maravilhosa do Bom Pastor, né, que começou ontem, e ela segue uma leitura que todos nós gostamos de ouvir, e que nós também, padres, bispos, muitos pais de família, líderes, né, religiosos, gostam muito de ouvir essa leitura, porque ela mostra a essência do nosso serviço em Deus. Como um pai de família cuida da sua casa, ele é o bom pastor da sua casa, né? Assim também o padre que cuida das suas ovelhas é o bom pastor da sua comunidade. Os bispos, né, que tem uma igreja a seu cuidado, com diversos padres, milhares de leigos, sinal do bom pastor. Então, o bom pastor sempre nos remete a Cristo. Aprender com ele a ser bom pastor. Ele é o sinal visível do Pai, daquele que cuida de cada um de nós. Que veio para devolver a vida a cada um de nós. Então aí Jesus vai mostrar que eu sou o bom pastor. Dou a vida pelas minhas ovelhas, né? E ele vai mostrar que vai ser só um rebanho. Então, não vai ter diversos pastores. O pastor único é Jesus. E vai ter só um rebanho. Um só. Então, todos vão ter que unir em torno de Cristo e formar um só rebanho. Ele diz que o mercenário é que dispersa as ovelhas, deixa elas dispersar. Ele vem não para roubar as ovelhas, tirar ela do redil, né? E Jesus disse, como é que eu não sou roubado do redil dele? Porque eu escuto a palavra de Jesus. Eu a escuto e não me deixo confundir por outras palavras que vão chegar até mim. Aparecerão muitos com palavras sendo usado o nome de Cristo, mas não são do redil de Cristo. Vão só seduzir para si mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com o pastor. Né? Saber quem é o pastor que vai conduzir o redil. Porque ele vai formar um só rebanho. Não vai formar diversos. Aquele que traz desunião, divisão, não faz parte do rebanho de Cristo. Aquele que quer dispersar as ovelhas, criar redil para si mesmo, não faz parte do redil de Cristo.
O redil de Cristo é um só, pastor, um só rebanho, uma só família em Deus. Não existe diversas famílias em Deus, uma só. Porque o bom pastor uniu todas as ovelhas na redenção do seu sangue. Ele deu a vida. Por isso ele diz, eu tenho o poder de dar a vida e depois tenho o poder de recebê-la de volta. Porque foi a ordem que eu recebi do meu Pai. Dar a sua vida em troca de todos para recebê-la de volta. Então, o bom pastor vai dando a vida para todas as pessoas, para tê-los como família de volta. Né? Então, Cristo dá a sua vida em troca da minha para que eu seja parte do rebanho dele, parte da vida dele, parte da família de Deus. Então, cada um de nós é assim. Nós somos inseridos no redil de Deus pelo sangue redentor de Cristo. Esta é a graça que você precisa ter. Eu custo ao preço do sangue redentor de Cristo. Esse é meu preço. É o preço que Deus pagou por mim, para me ter como parte da família dele. É o preço que Cristo pagou por cada um de nós. Então, somos caros para Deus. Não é ouro, não é prata. É o sangue redentor de Cristo, pelo qual eu e você somos inseridos na família de Deus. Esse é o preço. Preço da cruz de Cristo. Esse é o preço que Deus pagou por mim e por você. Então, é muito caro a minha vida diante de Deus. Ela é caríssima. E eu preciso saber desta graça, viver esta graça. Então, por isso, é interessante quando você vai em Jerusalém, né? Eu estive morando lá por esse tempo. Então, hoje já é um pouco diferente, mas antes lá já não tinha madeira, né? Nunca teve assim madeira em abundância. Então, geralmente os currais das ovelhas eram feitos de pedras que os pastores construíam, aproveitavam uma gruta e faziam o resto de pedra. E o pastor, lógico que ele fazia aquele cercado, e como não tinha muita madeira, não dava para fazer portão assim como a gente faz hoje, né? Então, o pastor, às vezes ele entrava naquele local, onde estava a entrada das ovelhas, e ele colocava ali o seu manto, enrolava e dormia ali para que o lobo não entrasse. Então, o símbolo do bom pastor é esse, né? Que ele ficava ali. A primeira pessoa que o lobo tinha que atacar era o pastor. Então ele cuidava, não deixava que o lobo ou qualquer outro animal feroz entrava. Ele ficava ali agachado, dormindo ali, cuidando das ovelhas, né? E ele cuidava das ovelhas, porque quem cuida de ovelhas sabe que a ovelha sempre tem uma líder, né? Quem tem um rebanho grande tem mais de uma. Mas geralmente tem uma ovelha que puxa as outras para todos os lados. Aonde que o pastor vai, ele já sabe o nome, ele coloca nome nessas ovelhas que são líder. Ele coloca nome nessas, que são as ovelhas que vai conduzindo as outras, vai colocando nome. Para quê? Porque às vezes ele tem 100 ovelhas, não vai dar nome para 100 ovelhas. Às vezes vai saber todos os nomes de 100 ovelhas. Mas tem pastor que tem rebanho menor, ele coloca mais nome. Mas tem aquelas que são líderes, ele vai colocando os nomes. E ele tem que ficar de olho nessas ovelhas, porque se ela cai num buraco, todas as outras caem junto. Então ele tem que saber aonde está a ovelha. Saber o nome dela para dirigi-la aonde ele quer que ela vá. Então ele vai, grita e ela vai obedecendo. Tem aqueles assovio, tem o seu grito, tem o seu chocalho. Então ele conduz ela e ela vai levando. E tem aquelas que extravia com facilidade. Interessante. Tem ovelha, né, assim como muitos dos animais, seja outros, né? A vaca, tem a líder, tem uma vaca ali que é líder, ela carrega, leva as outras tudo, né? Ela vai na frente e as outras vai. E não é o boi, e não é o macho, né, que vai conduzir, é a ovelha. Interessante. Interessantíssimo. Então, ela vai levando as ovelhas
para onde ele quer. Então, ele tem que saber, ele dá nome às ovelhas, que ele sabe que vai levar as outras. As que extraviam, elas ficam distraídas, vai comendo, come aqui, come ali, come aqui, come ali. Quando ela olha, as ovelhas, a líder já foi embora e ela fica perdida. E aí ela começa a berrar. Aí o pastor já escuta, tem que ir lá buscar aquela ovelha extraviada, porque ela extravia, ela se interte. Às vezes nós intertemos com tantas coisas, né? Com tantas palavras no mundo, que a gente se perde da palavra do bom pastor. E aí entra outras que vão extraviando o nosso coração para outro sentido, para outra direção. É como essas ovelhas extraviadas, né? Que come de tudo que passa, que pega de tudo que passa, pega um pouquinho de tudo, né? Não fica com a palavra da verdade, mas pega outras palavras e coloca no contexto. Muitos de nós alimentamos da palavra dos outros. Nós somos ovelhas que extraviamos com facilidade. Então, Jesus mostra que Ele é o bom pastor, porque Ele conhece o nosso nome, sabe direcionar cada um de nós para o redil dEle. Então, a palavra de Cristo traz essa graça para nós, para nos dirigir novamente, trazer de volta para o seu redil, né? Para que não deixar que outras palavras, como a primeira leitura de hoje mostra, como que é fácil criar divisão. Criar divisão conosco é uma beleza. Por quê? Porque qualquer coisinha. Por que criamos divisão? Porque pensamos em nós, não pensamos nos outros. Né? Você vê que os pagãos foram inseridos porque receberam os mesmos dons do Espírito Santo dos apóstolos, igual. Não tinha diferença. Deus não faz acepção. Quem abraça a fé, seja quem for, Deus coloca todos os dons a serviço daquela pessoa. E Pedro foi o primeiro a ver esta riqueza, né, que Deus chamou ele para estar na frente da igreja, para ser o primeiro papa. Então, dá a graça dele ver que quando ele está lá em Jope, que ele estava ali, que chamou na casa daquele homem, ele batizou aquela família, anunciou a palavra de Deus, eles assumiram a palavra de Deus no seu coração, foram batizados no Espírito Santo, não só na água, mas também no Espírito Santo. Toda a família recebeu os dons do Espírito Santo. E Pedro viu com os seus próprios olhos, e aí ele vai anunciar. Porque os outros já estavam criando divisão. Porque você foi na casa de fulano, comeu lá, eles são pagãos, você vai se contaminar. Tudo, aí Pedro vai dizer, a palavra de Deus me foi dirigida que tudo é santificado por Deus. Nada é impuro em Deus. Quando nós abençoamos, tudo torna puro. E é interessante que na carta de Timóteo 4 vai dizer que tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo. Então, quando eu vou em algum lugar, que eu vou comer, que eu vou na casa de qualquer pessoa, que eu estou viajando, tudo eu abençoo para comer, para beber, para vestir. Tudo meu é santificado na palavra de Deus e na oração, porque a palavra de Deus santifica as coisas, santifica meu coração, santifica meus olhos, santifica meus ouvidos, santifica as minhas ações. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos ela morar no nosso coração, ela vai santificando todo o nosso dia, todos os nossos afazeres, tudo aquilo que somos. Nós vamos santificando e aí nós vamos sendo, como bom pastor, vamos esparramando. Aonde há divisão, a gente leva a união, né? Leva paz. Onde há guerra, a gente leva paz. Aquilo que é o cântico de São Francisco, né? A gente torna um instrumento de paz. Então, por quê? Porque a palavra de Deus nos dá esta riqueza, ela traz os dons de Deus para mim. Aquilo que está em Cristo, aquilo que Deus fez com que o Espírito Santo
edificasse todas as coisas maravilhosas, curasse, ressuscitasse, libertasse o homem da escravidão, do pecado, de todo o mal, e que ressuscitasse Cristo pelo Espírito Santo, Deus nos dá a graça de nascer de novo pelo Espírito Santo. Por isso nós estamos na 4ª semana da Páscoa, nós vamos até a 7ª, dia 31 deste mês nós vamos celebrar a Pentecostes. É a caminhada que Deus faz conosco, pedindo para que a gente, o quê? Ouvindo a voz do bom pastor, nós vamos guardando ela no nosso coração. Nós sofremos que às vezes nós vivemos para nós e não para os outros, né? Quando eu vivo para mim, aí eu quero tudo para mim. Tem mulher que casou, que ainda está presa em si mesmo. Tem homem que casou, está preso em si mesmo. É interessante que no dia do casamento Deus diz, deixa teu pai, deixa tua mãe. O que significa isso? Para mim não levar nada do errado do meu pai para o meu casamento. Nada do errado da mãe para o casamento. Nada que teve de erro no nosso passado, na nossa juventude, na nossa adolescência, no nosso tempo de criança, que a gente fez de errado, aprendeu errado, para não levar para o casamento, para fazer um casamento bonito, maravilhoso, começar uma família nova, santificada pela palavra de Deus, porque no dia do casamento Deus abençoa e santifica toda esta graça. Para quê? Para criar esse redil de Deus, esse redil que ouve a voz do bom pastor, né? E aí vão viver para o outro. Por isso a mulher torna comunhão de amor com seu esposo, o esposo com comunhão de amor, os filhos que vêm torna aquele, por isso a família é santificada. Está aqui, lá em Pedro, aí, a salvação é para ti e para toda a família, porque o pai e a mãe santificam a sua casa na oblação da palavra do bom pastor. E torna bom pastor da sua casa, né? Que riqueza, que maravilha, né? Quando nós vamos nos revestindo desta riqueza, desta graça, nós vamos visualizando já as maravilhas e as bênçãos do céu para cada um de nós. Eu sou o bom pastor, dou a vida por minhas ovelhas. Que nesse momento o Senhor possa acolher você hoje, que talvez se extraviou, se perdeu por aí, né? Você que está abatido, desanimado, achando que é uma ovelha que ele esqueceu. Não, ele não esqueceu, ele conhece teu nome, sabe das suas necessidades. Que o Senhor, o bom pastor, hoje visite cada um de nós. Que Ele venha trazer de novo cada um de nós para o redil dele. Venha santificar a nossa casa, a nossa vida, nossas ações, nossos pensamentos, nossos desejos. Que Ele entre na nossa alma hoje, santificando todo o nosso corpo. Que o bom pastor possa fazer uma obra nova em cada um de nós. Que sejamos hoje desta família do bom pastor. A família do redil de Deus. A família que se entrega e vive inteiramente escutando a palavra de Deus. E que as outras palavras, que não são de Deus, sejam lavadas no sangue de Jesus. E que a gente volte a ouvir a palavra do bom pastor.